A partir deste instante tem início a 5ª sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, segundo período da 15ª legislatura. Hoje, dia 20 de novembro de 2014, a presente sessão extraordinária será presidida pelo vereador Sérgio Daguano, secretariada pelo vereador Claudinei Chida, contando com a presença dos demais vereadores: Osniri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavallari, Marino Martioli, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Juliane, José Carlos Paixão e Luiz Carlos Lorenzão. Portanto, a partir de agora, a partir desse instante, tem início a 5ª sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade municipal, declaro aberta a sessão. Solicito ao secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores. Boa tarde a todos. Lista de presença. 5ª sessão extraordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Ademir Batista da Silva. Presente. Claudinei Chida. Presente. José Carlos Paixão. Presente. Luiz Carlos Lorenzão. Presente. Marcos Roberto Cavallari. Presente. Marino Martioli. Presente. Maurício Ricardo Juliane. Presente. Osniri Pires Gonçalves. Presente. Sérgio Daguano. Presente. Plenário da Câmara Municipal de Astorga, dia 20 de novembro de 2014. Sérgio Daguano, presidente. Solicito ao vereador José Carlos Paixão para fazer a leitura de um texto bíblico e peço a todos que fiquem em pé. O batismo de Jesus. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito Santo, pois ele é de fato que vi, e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Solicito ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 4ª sessão extraordinária do primeiro período da 15ª legislatura, realizada às 10h30 do dia 26 de setembro de 2014, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Astorga, presidida pelo vereador Sérgio Daguano, secretariado pelo vereador Claudinei Chida e contando ainda com a presença dos vereadores Ademir Batista da Silva, Osniri Pires Gonçalves, Luiz Carlos Lorenzão, Maurício Ricardo Juliane, José Carlos Paixão, Marino Martioli e Marcos Roberto Cavallari. Fazendo a abertura dos trabalhos, o presidente solicitou ao vereador Maurício Juliane para fazer a leitura de um texto bíblico e em seguida fez a chamada nominal dos vereadores e a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi colocada em discussão e aprovada por todos. Passou então para o material do expediente, que constou do edital de convocação número 04/2014, do dia 23 de setembro de 2014. Feita a leitura do edital, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em discussão e votação o projeto de lei número 59/2014, que dispõe sobre o parcelamento de débito do município de Astorga com seu regime próprio de previdência social, o RPPS, o qual, após analisado e discutido em plenário, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para ser discutido e votado, o presidente agradeceu o apoio e a presença dos nobres vereadores, dando por encerrada a sessão, da qual foi transcrita a presente ata. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, a ata da sessão anterior. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Solicito ao secretário para fazer a leitura do material do expediente.
Edital de convocação. Convocação extraordinária. Com fulcro no que estabelece o artigo 15, inciso 2, parágrafo 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 34, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, vimos por meio deste fazer a convocação às Vossas Excelências para a sessão legislativa extraordinária, que realizar-se-á no dia 20/11/2014, no horário das 15 horas, para apreciação e deliberação sobre os seguintes expedientes. Projeto de Lei número 63/2014. Estima a receita e fixa a despesa do município de Astorga para o exercício financeiro do ano de 2015 e dá outras providências. Já o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2014 modifica a Lei Orgânica do município de Astorga, Estado do Paraná, alterando os artigos que especifica. Já o projeto de resolução número 04/2014 altera o regimento interno da Câmara Municipal de Astorga. Já o projeto de lei número 74/2014, que dispõe sobre a extinção por remissão de créditos tributários e não tributários e dá outras providências. Já o projeto de lei número 75/2014, que autoriza o parcelamento sobre taxas e impostos municipais e autoriza a bonificação para o pagamento à vista, referente ao exercício de 2015 e dá outras providências. Astorga, 18 de novembro de 2014. Sérgio Daguano, presidente. Solicito ao secretário se existe algum vereador inscrito em nível próprio para fazer uso do horário de expediente. Senhor presidente, não há vereador inscrito. Sendo assim, passaremos para a ordem do dia, colocando em discussão e votação as matérias. Projeto de lei número 63/2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Astorga para o exercício financeiro do ano de 2015, a LDO. A LOA, né? Lei Orçamentária. Justificativa ao projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei que se refere ao Orçamento Geral do município de Astorga para o exercício de 2015. Ressaltamos que esta administração, ao elaborar o referido projeto de lei, o fez dentro do mais alto espírito público, procurando distribuir as verbas a cada segmento, segundo seu grau de necessidade, em consonância e obediência à Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que, em seu teor, disciplina a elaboração do orçamento público, bem como a Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O objetivo dessa administração, como o próprio projeto traz em seu conteúdo, nada mais é do que procurar atender a todos os interesses de nossos munícipes, sem medir esforços, tanto na área da educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, transportes, enfim, todas as áreas que abrange a administração municipal. Com ênfase ao programa de educação, conforme determina a lei federal, que cabe ao município aplicar no mínimo 25% de sua arrecadação oriunda de impostos, compreendidas as transferências constitucionais. Também foram alocados recursos no percentual de no mínimo 15% para aplicação na área da saúde, conforme legislação em vigor. Como as autarquias, fundos e fundações instituídas pelo município devem ter orçamento próprio, conforme lei orgânica municipal, para que seus atos tenham validade, estamos incluindo nesse projeto de lei a devida autorização para que as mesmas possam dar cumprimento em suas finalidades. Assim,
temos a certeza da acolhida do presente projeto e que esta Corte Legislativa há de transformá-la em justa e oportuna lei. Arquimedes Iroldo, Prefeito Municipal, 30 dias do mês de setembro de 2014. Em discussão, projeto de lei número 63/2014. Alguém gostaria? Já foi passado para todas as comissões. Acredito eu que todos já foram analisados com as devidas precauções, porque nós estamos falando da lei orçamentária anual do ano 2015, né? Sabendo devidamente a preocupação em relação a isso. Em votação, projeto de lei número 63/2014. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2014. Modifica a Lei Orgânica do Município de Astorga, Estado do Paraná, alterando os artigos que especifica. Justificativa. Senhores vereadores, considerando que a evolução do ordenamento jurídico brasileiro é um reflexo do desenvolvimento da sociedade, que o município tem competência para legislar sobre assuntos locais de forma subsidiária e suplementar ao Estado membro e à União, que as questões sociais se afloram primeiramente no seio municipal e este deve resolver de plano a questão, pois existe pessoalidade com a população local, que as atualizações legislativas no âmbito federal e estadual refletem de maneira a ajustar os regulamentos municipais, notadamente pelo princípio de simetria entre as disposições legislativas. Apresentam-se as alterações à Lei Orgânica do Município de Astorga, atualizando alguns dispositivos de forma a trazer maior segurança ao administrado e à própria administração pública, bem como incorporando ferramentas para que os poderes sejam livremente desempenhados, cada qual na sua função constitucionalmente assegurada. Por estes motivos, solicitamos aos ilustríssimos colegas vereadores que seja aprovado o presente projeto de lei e sejam incluídas as alterações propostas na Lei Orgânica do Município de Astorga. Câmara Municipal de Astorga, 18 dias do mês de novembro de 2014, Sérgio Daguano, presidente, José Carlos Paixão, vice-presidente, Claudinelli Estida, primeiro secretário. A Comissão Especial em relação à Lei Orgânica. Em razão da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, lida em plenário da Câmara, os vereadores, por consenso, atendendo ao disposto no artigo 155 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve constituir comissão especial, que será composta dos seguintes membros: Maurício Ricardo Giuliani, Marino Martioli, Luiz Carlos Lorenzão, Marcos Roberto Cavalari, Ademir Batista da Silva. Por deliberação da maioria, resolvem eleger o vereador Maurício Ricardo Giuliani como presidente da comissão especial. Tivemos aqui o parecer da comissão especial. A comissão especial para a reforma e alteração da Lei Orgânica Municipal, formada pelos vereadores Maurício Giuliani, Marino Martioli, Marcos Roberto Cavalari, Ademir Batista e Luiz Carlos Lorenzão, analisou o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal proposta pela mesa diretora da Câmara e emite parecer nos seguintes termos. De acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 155 do Regimento Interno, compete à Comissão Especial analisar o projeto de emenda à Lei Orgânica à luz dos que dispõe o artigo 51 do mesmo diploma legal, qual seja avaliar os aspectos concernentes à constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, atribuições estas conferidas à Comissão Permanente de Constituição e Justiça da Câmara. Sobre este aspecto, em confronto com a Constituição Federal, Constituição do Estado do Paraná, bem como do ordenamento jurídico vigente, em especial no tocante à distribuição de competência prevista no artigo 23 da Constituição Federal. Tem-se que as reformas, ora, apresentadas no texto da Lei Orçamentária Municipal, bem como Lei Orgânica, né? Lei Orgânica Municipal, bem como a técnica legislativa utilizada, estão em harmonia, merecendo o prosseguimento da proposição. Ressalta-se também que a iniciativa de reforma partiu da mesa diretora, cumprindo assim o que determina o artigo 43 da Lei Orgânica Municipal,
que dispõe que deverá ser de, no mínimo, 1/3 dos vereadores. Sendo assim, apreciando os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa da proposição supra-referida, a comissão opina pelas suas admissibilidade e tramitação. Maurício Giuliani, presidente, Marino Martioli, Marcos Roberto Cavallari, Ademir Batista e Luiz Carlos Lorenzão. Em discussão, o projeto de lei de emenda à Lei Orgânica Municipal de Astorga 01/2014. Lembrando vocês que a lei orgânica, a gente fica até emocionado em relação a isso, porque foi um trabalho muito árduo, foi um trabalho que desde o início da nossa gestão, em 1º de janeiro de 2013, todos nós, não só da mesa diretora, mas todos os vereadores, nós nos propusemos a fazer algumas alterações dentro da lei orgânica do município, ora essa que era uma lei orgânica desde 1990, a lei orgânica do município de Astorga, sendo feitas algumas adequações nesses 24 anos que se passaram, foram feitas algumas adequações assim quando necessária. Então, sendo conhecedor dessa questão, nós, vereadores, buscamos orientação jurídica, buscamos cursos em Londrina, em Curitiba, em outros locais, e ouvimos também todos os diretores de departamentos, os quais analisaram cada departamento, buscaram na lei o que era necessário dentro da lei orgânica do município. Porque não adianta nada fazermos um projeto aqui, ou o prefeito, ou algum diretor ter um projeto em mente, se não está casado com a lei orgânica municipal, que é a lei maior dentro do município. Certo? Sendo assim, hoje, dia 20 de dezembro, ficamos honrados em preparar a nova lei orgânica do município, favorável ou contrário por alguns aspectos. Foram ouvidos a sociedade civil, foram ouvidos os diretores do município, os vereadores, jurídicos, que também estavam clamando por algumas alterações sendo feitas. Analisamos a Constituição e dentro dela fizemos o melhor possível essa reforma da lei orgânica municipal. Com a palavra o vereador Marino Martioli. Senhor presidente, companheiros vereadores, as pessoas presentes. Essas mudanças na lei orgânica, elas visam atender às modernidades, enfim. Toda lei no nosso país, passados 20 anos, precisa fazer as adaptações necessárias. Sim. Foram realmente debatidas. Eu hoje, ao ler, eu achei que a gente deixou passar assim a questão da eleição da mesa ser voto secreto. Mas como eu não opinei na hora certa, então me considero culpado. Eu achava que, porque o voto secreto ele é um resquício da ditadura. O voto secreto teria que ser uma coisa, teria que ser mudado. Voto aberto, cara a cara, todo mundo se encarando. Mas foi questionado isso, né, Marina? Na primeira reunião que nós tivemos com o jurídico, foi falado do voto secreto para a mesa diretora e vocês deu maioria desfavorável a isso. Eu lembro muito bem disso. Foi questionado quando o jurídico nos levou nas primeiras conversas conosco em relação à mudança. Eu mesmo fui favorável que a votação da mesa executiva fosse aberta e a maioria opinou para o secreto. Não, eu não lembro da minha opinião na hora, acredito que eu opinei por ser aberta. Mas deixamos passar só um comentário que eu acho que a gente deveria ter revisto e ter colocado o voto aberto, mas deixei passar o momento também e só é um comentário que eu acho que hoje atenderia os anseios da população. Dá para fazer uma emenda ainda, hein, Marina? Que fosse um voto aberto. Né? Dá para fazer emenda? Eu acho que deveria ser um voto aberto. Nós temos um prazo, Marina, ainda. Hoje é a primeira a votação. Nós temos um prazo de 10 dias para entrarmos com uma emenda. Maravilha. Tá bom? Até a nível federal existe um clamor do povo, daquelas manifestações, que as votações deixem de ser secretas, Sim. que elas sejam abertas, enfim, eu acho que corresponde. Mas, como eu disse, se der tempo dá para a gente debater. Se for do grupo a opinião favorável ao grupo, a gente pode mudar. Podemos emendar com a emenda e ver... E, dado as mudanças contidas no artigo 3º do projeto, eu conversei com várias pessoas da comunidade,
não satisfeito com as mudanças, então declaro que eu vou votar contrário à mudança. Sou a favor a todas as mudanças da lei orgânica, mas dado esse artigo 3º, eu não vou votar a favor, vou votar contrário. Muito obrigado. Lembrando que tem como a gente fazer uma emenda em relação à questão do voto secreto, sou favorável ao que o professor Marino comentou, justamente nesse momento que nós estamos passando essa semana, né? Que a Assembleia Legislativa mostrou, mais uma vez, o resquício da ditadura quando fez voto secreto para se ia votar ou não em relação à questão do governador Beto Richa, né? Aquilo lá foi realmente falar com o Paraná que, calma aí, que nós estamos reunidos aqui secretamente para não votar desfavorável ao governo do Estado, né? Então, eu sou favorável ao voto secreto, tem que ser na cara limpa, favorável, contrário, tem que se posicionar e deixar que o tempo faça jus às coisas. Sabe até por quê? Nós temos poucas pessoas que acompanham nossas reuniões, mas nós temos que ter esse vínculo com o nosso eleitorado. Eu estou agindo assim, dar cara, mostrar o que a gente está fazendo. Então, graças a Deus, nós não temos quase votação secreta, que é tudo muito aberto. Mas deveria ser isso também aberto. Acho que ficaria... de prefeito e vereador e eleição da mesa diretora. Deveria ser tudo aberto. Foi discutido isso, professor Marino? Foi discutida a questão da cassação do prefeito, se caso, né? Fosse votar tudo, aí fez tudo num pacote só para ser secreto, não foi? Mas como eu disse, como deixei passar o momento, também me sinto, mas fica assim um comentário, um desejo de que acho que fecharia melhor se fizéssemos essa mudança. Obrigado. Então temos que comentar ainda como uma emenda. E lembrando vocês que hoje vai ser a primeira votação. Por que nós estamos fazendo a extraordinária hoje, né, Zé? Nós optamos por uma extraordinária, porque a última sessão legislativa vai ser dia 9 de dezembro. Então, o recesso inicia no dia 15. No dia 15 de dezembro, que cai numa segunda-feira, infelizmente, se fosse uma terça, seria no dia 15, né? Então, a última sessão vai ser dia 9, que o recesso inicia no dia 15. Devido a questão do tempo, nós estamos fazendo uma extraordinária. Daqui 10 dias teremos a segunda e última votação em relação à lei orgânica e a impressão, a gente gostaria desse ano ainda, da publicação da lei orgânica e também fazer a divulgação da nova lei orgânica ao município de Astorga, tá ok? Lembrando vocês que o regimento interno, para não ferir o regimento interno, a votação da lei orgânica vai ser aberta e vai ser nominal. Tá ok? Então eu gostaria que o secretário, chamada nominal, a votação da lei orgânica, primeira votação. Tá ok? Luiz Carlos Lorenzão. Oi. Alguém gostaria de mais alguma, senão na votação, discussão? Ficou a palavra o Osnilde Pires Gonçalves, ainda em discussão em relação à votação da reforma da lei orgânica municipal. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente e pessoal em plenário, e ouvintes da Rádio Astorga. Eu sou ao contrário, porque está votando no pacote, né? E eu sou contrário só ao item 3º. Certo. E por isso, né, eu quero que tire um xerox da ata, né? Que depois eu vou querer. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Lembrando vocês, o item 3º, os quais são desfavoráveis à questão do número de vereadores no município de Astorga. Tá ok? Ao número de vereadores no município de Astorga, vendo a legislação, a Constituição, o que está sendo proposto na lei orgânica municipal realmente está dentro da constitucionalidade. Tá ok? Votação, Luiz Carlos Lorenzão. Votar na lei orgânica, nós estamos votando no pacote, porque o regimento é um pacote só. Certo? Correto. Então, favorável ou contrário à lei orgânica municipal, da forma da lei do jeito que está fazendo. Ok. Ademir Batista da Silva. Favorável. Osnilde Pires Gonçalves. Contrário. Maurício Ricardo Giuliani. Favorável. José Carlos Paixão. Favorável. Marino Martioli. Contrário. Marcos Roberto Cavalari. Favorável. Claudinelli Shida. Favorável. Sérgio Daguano, favorável. 7 votos a 2 favorável. Primeira votação da reforma da lei orgânica municipal. Ok? Em todos os quesitos.
Votação, projeto de resolução número 04/2014. Primeira votação também, automaticamente, a reforma do regimento interno, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Astorga. Justificativa ao projeto de lei. A presente reforma vem de encontro às recentes alterações que foram inseridas na lei orgânica nessa gestão 2013-2014, inovando em alguns pontos, mas sempre com vistas à evolução do serviço público, satisfazendo aos interesses da coletividade, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, que são de observância obrigatória por força de mandamentos constitucionais. Além da harmonia constitucional, as reformas ora apresentadas privilegiam a transparência de representatividade, organizando a atuação legislativa de forma a torná-la mais célere e eficaz. Sendo assim, contamos com o apoio desta Casa, a fim de que sejam aprovadas as alterações propostas a bem do serviço público. Astorga, 18 de novembro de 2014, Sérgio Daguano, presidente, José Carlos Paixão, vice-presidente, Claudinei Stida, primeiro secretário, Osnir Pires Gonçalves, segundo secretário. Votação aberta também? Primeira votação da reforma do regimento interno, também seguindo o mesmo critério do regimento, votação nominal, favorável ou contra. Alguém gostaria de fazer alguma discussão a respeito do regimento? Que prevalece o que está, né? Na lei orgânica e algumas alterações nossas. Palavra favorável ou contrário? Luiz Carlos Lorenzão. Favorável. Ademir Batista da Silva. Favorável. Osnir Pires Gonçalves. Contrário. Maurício Ricardo Juliano. Favorável. José Carlos Paixão. Favorável. Marino Martioli. Favorável. Marcos Roberto Cavallari. Favorável. Claudinei Stida. Favorável. Sérgio Daguano. Favorável. Então, por 8 votos a 1, primeira votação da reforma do regimento interno, favorável. Projeto de lei número 74/2014, que dispõe sobre a extinção por remissão de crédito tributário e não tributários da outras providências. Justificativa ao projeto de lei. Encaminhamos para apreciação dessa egressa Casa o incluso projeto de lei que dispõe sobre extinção por remissão de crédito tributário e não tributários e da outra providência. De acordo com a proposta apresentada, poderão ser objeto da remissão de que trata esta lei os créditos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, relativos a fatos gerados ou ocorridos até 31 de dezembro de 2010, cujos valores atualizados não ultrapassem o valor de R$ 314,65. Observamos que as execuções cujo valor seja inferior ao valor acima mencionado tornam-se antieconômica, especialmente pelo elevado valor das custas processuais que devem ser despendidas pela Fazenda Municipal, como ressai das tabelas de custo editadas pela Corregedoria da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado. O Código Tributário Municipal, Lei Complementar 2174, em seu artigo 89, inciso 3º, assim dispõe. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a conceder a remissão total ou parcial do crédito tributário com base em despacho fundamentado em processo regular, atendendo, sem prejuízo do disposto no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, a diminuta importância do crédito tributário. De igual modo, não há que se falar em renúncia da receita, contrária à Lei Complementar 101, mesmo porque o próprio parágrafo 3º do artigo 14 dispõe: o disposto neste artigo não se aplica ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior aos respectivos custos de cobrança. Tratando-se, por conseguinte, de hipótese que encontra respaldo na legislação tributária aplicável à espécie, em razão do diminuto valor do crédito tributário, tornando antieconômica a execução fiscal, por seus custos processuais, recomendável, seja-lhes concedida a remissão desses créditos, nos moldes desta proposição. Dessa forma, a presente proposta visa remir esses créditos
permitindo o seu cancelamento. Assim sendo, pedimos que este projeto de lei seja discutido e votado em regime de urgência. Edifício da Prefeitura Municipal de Astorga, 17 dias do mês de novembro de 2014, Arquimedes Ziroldo, Prefeito Municipal. Em discussão, projeto de lei número 74/2014, lembrando vocês que esse projeto, em relação às custas, que está fazendo o refis, Maurício, pode explicar mais? Do refis, está sendo feito novo refinanciamento dos tributos e despesas dentro da prefeitura, dos tributos, e quando o valor é menor de R$ 314, está sendo assim, como podemos dizer, renunciando, o município está renunciando a receber, porque as custas processuais, elas são muito mais caras do que o valor devido, tá ok? Em votação, projeto de lei número 74/2014, os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovados por todos. Projeto de lei número 75/2014, que autoriza o parcelamento sob taxas e impostos municipais. Justificativa ao projeto de lei. Uma das exigências constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal é que o município promova a efetiva cobrança e arrecadação dos tributos de sua competência. O município necessita auferir esses recursos para aumentar sua arrecadação e atender às necessidades básicas da população astorguense, sendo que o único meio para aumentar a arrecadação e diminuir o inadimplemento é através do incentivo em favor do contribuinte. É notório que o pagamento à vista fica por demais oneroso para a maioria dos contribuintes. Assim, o parcelamento se faz necessário para evitar a inadimplência e dar a todas as oportunidades de saldar suas dívidas junto ao fisco municipal. Em razão da necessidade de se efetuar os lançamentos e havendo devida programação de pagamento, pedimos que o presente projeto de lei seja discutido e votado em regime de urgência aos 17 dias do mês de novembro de 2014, atenciosamente, Arquimedes Ziroldo. Projeto de lei em discussão, projeto de lei número 75/2014. Em votação, projeto de lei 75/2014, os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovados por todos. Tudo bem? Sendo assim, havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão extraordinária. Está encerrada, portanto, a 5ª sessão extraordinária do 2º período da 15ª legislatura da Câmara de Vereadores de Astorga, deste dia 20 de novembro de 2014, quinta-feira. Portanto, senhoras e senhores, a presente sessão foi presidida pelo vereador Sérgio Daguano e secretariada pelo vereador Claudio Ishida, que contou com a presença dos demais vereadores Ademir Batista da Silva, José Carlos Paixão, Luiz Carlos Lorenzão, Marcos Roberto Cavalari, Marino Martioli, Maurício Ricardo Giuliani e Osiri Pires Gonçalves. Muito obrigado, portanto, está encerrada a 5ª sessão extraordinária.